Olá, meus irmãos, pastor Nilson Gomes aqui falando. Eu quero compartilhar com vocês aqui um texto, capítulo 4, versículo 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximou-se então o tentador e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo o levou então para a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe falou: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito: A teu respeito ordenou a seus anjos, e eles te carregarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo com sua glória e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Afasta-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e anjos se aproximaram para servi-lo. Eu quero compartilhar aqui uma reflexão com vocês, baseado neste livro aqui que eu estou lendo, O Caminho Aberto por Jesus, do José Antônio Pagola. E é interessante porque esse texto, ele estuda todo o Evangelho de Mateus em forma de reflexão, como se fosse um devocional. E eu queria ler aqui para vocês, compartilhar com vocês aqui, esse trecho aqui como um devocional. E ele escreve assim: Os cristãos da primeira geração imediatamente se interessaram muito pelas tentações de Jesus. Não queriam esquecer o tipo de conflitos e lutas que Jesus teve de superar para manter-se fiel a Deus. Ajudava-os a não desviar-se de sua única tarefa: construir um mundo mais humano seguindo os passos de Jesus. O relato é surpreendente. No deserto, pode-se escutar a voz de Deus, mas também se pode sentir a atração de forças obscuras que nos afastam dele. O diabo tenta Jesus empregando a palavra de Deus e apoiando-se em salmos que se oravam em Israel. Até no interior da religião pode-se esconder a tentação de distanciar-nos de Deus. A primeira tentação, Jesus resiste em utilizar a Deus para converter as pedras em pão. A primeira coisa de que se necessita uma pessoa é comer. Mas não só de pão vive o homem, foi a resposta de Jesus. O anseio do ser humano não se apaga só alimentando o seu corpo. Necessita de muito mais. Para libertar da miséria, da fome e da morte aqueles que não têm pão, devemos precisamente despertar a fome de justiça e de amor no mundo desumanizado dos satisfeitos. Na segunda tentação, o diabo sugere a Jesus, do alto do templo, buscar segurança em Deus. Poderá viver tranquilo, sustentado por suas mãos e caminhar sem tropeços nem riscos de nenhum tipo. Foi a proposta do diabo. Jesus reagiu e respondeu: Não tentarás o Senhor teu Deus. É diabólico organizar a religião como um sistema de crenças e práticas que dão segurança. Não se constrói um mundo mais humano refugiando-se cada um em sua própria religião. É necessário assumir às vezes compromissos arriscados, confiando em Deus, como fez Jesus. A última cena é impressionante. Jesus está olhando o mundo do alto da montanha. A seus pés se apresentam todos os reinos com seus conflitos, guerras e injustiças.
Aí quer ele introduzir o reino da paz e da justiça de Deus. O diabo, pelo contrário, lhe oferece poder e glória se prostrado o adorar. A reação de Jesus é imediata: adorarás o Senhor teu Deus. O mundo não se humaniza com a força do poder. Não é possível impor o poder sobre os outros sem servir ao diabo. Aqueles que seguem a Jesus buscando poder e glória vivem ajoelhados diante do diabo. Não adoram o verdadeiro Deus. Que reflexão extraordinária. Nós estamos vivendo num contexto de caos, de conflitos e de terríveis e tremendas tentações. Mas à semelhança de Jesus, nós podemos vencer todas estas tentações. E as palavras é do próprio Jesus quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu queria compartilhar com vocês esta reflexão que eu achei tão belíssima. É um devocional, como eu disse. E medite nestas palavras e sigamos nas pegadas do Mestre Jesus. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam edificadas pela palavra de Deus. Deus te abençoe.